E a partir de hoje, em função daquela situação do mal da vaca louca em Marabá, no Pará, que acometeu um animal macho, velho, de 9 anos de idade, o Brasil não exporta mais carne para a China. Agora, por que de tudo isso? É o caso necessário para fazer isso? Porque é um caso atípico, que foi confirmado. Ele não transmite para o rebanho e nem para seres humanos. Por isso, eu vou conversar com Maurício Veloso, presidente da Sucom. Maurício já está aqui conosco. Oi, Maurício, boa tarde. Muito boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todos os seus telespectadores. Muito boa tarde. Nem tão boa tarde assim, mas enfim, boa tarde. Maurício, primeiro detalhe, explica pra gente esse caso atípico, clínico, típico, qual que é a diferença desses episódios? Muito bem. Nós temos dois tipos de encefalopatia espongiforme bovina. Uma é a encefalopatia espongiforme legítima, típica, que é, então, a doença considerada como mal da vaca louca. E esse tipo de encefalopatia, ela é contagiosa para outros animais e pode, sim, acaba sendo um problema de saúde pública sério. Isso acontece normalmente, isso acontece e já aconteceu de forma recorrente e epidêmica, principalmente em países em que utilizavam muito restos de outros animais para alimentar o bovino, ou seja, a ração continha restos de cadáveres de outros animais, e é o caso, por exemplo, da Inglaterra. Foi o último grande caso de encefalopatia de vaca louca que tivemos notícia no mundo. Aqui no Brasil, nós não temos e nunca tivemos. Não existe isso no Brasil, até pelas características de alimentação do gado bovino. Entretanto, existe o segundo caso de encefalopatia espongiforme bovina, dita atípica, que ela acomete animais velhos, bois ou vacas. É absolutamente normal. É como se nós disséssemos que alguém tem, por exemplo, demência senil. Nem todos que ficam velhos, nem todas as pessoas que atingem uma idade avançada adquirem, evoluem para demência senil e morrem de diversos outros males, do rim, do fígado, do coração, de AVC, atropelado, e aí alguém diz, morreu de demência senil. Não é de demência senil. Então, é alguma coisa esporádica, mas que atinge com mais naturalidade animais com idade avançada. E não tem nada que ver com vaca louca. Absolutamente nada que ver com vaca louca. Não é contagioso, não faz mal para o consumo, absolutamente nada. É um mal da idade. E isso acontece. De vez em quando acontece. Não é sempre, não são todos os animais erados que evoluem para esse quadro, mas acontece. Agora, é muito curioso para você que está nos assistindo, que numa pequena propriedade no interior do Pará, um boi adoece, um touro adoece, e alguém olha para a cara daquele touro deitado e diz,
eu acho que esse touro está com mal da vaca louca. E corre a chamar técnicos da saúde animal, enfim, já com a ideia pré-concebida de ser mal da vaca louca. E antes que qualquer exame seja feito, já saem, já há divulgação em diversos meios de comunicação, já alardeando, alarmando, causando um pânico completamente sem sentido, sem nenhum fato que corrobore a ele, já causando um completo transtorno em todo o mercado pecuário brasileiro. É muito curioso que toda vez que acontece algum caso de vaca louca atípica, de encefalia espongiforme atípica, acontece sempre no momento em que a arroba está reagindo, está subindo, está voltando a patamares interessantes, e aí isso surge como por encanto, interrompendo a alta e causando sempre sérios prejuízos ao pecuarista, nunca à indústria. É curioso. Aqui no programa, eu até falo que nós estamos... O programa ele é sempre claro, é sempre ao lado do produtor. Não importa o viés político, ideológico, enfim, o nosso lado é do lado do produtor. Na segunda-feira, nós tínhamos a informação, não mencionamos nada aqui, porque ainda esperávamos notas oficiais para não ficarmos aqui fazendo parte daquela mídia que quer, quanto pior, melhor. O nosso lado também é tentando proteger o produtor destas questões. Ontem ainda mencionamos aqui que o produtor, o pecuarista, ele não consegue fazer como o agricultor, que às vezes até segura o grão dentro do armazém sem grandes prejuízos, mas se o boi é horário de abate e segurar, é mais prejuízo e não se sabe até onde esse prejuízo pode ir, porque ele pode perder em qualidade da carne, na ração, no custo, não é? Então, isso aí tudo vem acrescentando. Agora, fica ali aquele limite de que, então, a partir de hoje não se exporta. De onde que vem esse protocolo? De onde é que vem essa ordem? Da China? Esse protocolo é mais uma formidável pérola da diplomacia brasileira na época de 2015, e ele foi encaminhado pela dupla dinâmica Cátia Abreu e Dilma Rousseff. É um protocolo ímpar, único no mundo, e foi criado pelo Brasil, oferecido para a China essas condições leoninas, a revelia dos interesses do Brasil, e foi o próprio Brasil, foi justamente a Cátia Abreu e a Dilma Rousseff quem assinaram isso e entregaram de mãos beijadas aos chineses, que nada exigiram nesse sentido, nada. Foi o Brasil quem criou este problemaço que nós temos, oferecendo à China o privilégio de retornar à comercialização normal o dia que ela bem entender. Mesmo que seja atestado pelos laboratórios canadenses de tratar-se um caso de encefalia espongiforme bovina atípica. Ainda assim, o protocolo confere à China justamente este direito de retornar às compras e de retornar às atividades normais comerciais no dia que bem entender. E assim
E assim estamos todos no stand-by, apenas torcendo para que este processo seja parecido com o ocorrido em maio de 2019, quando voltamos à condição normal em 15 ou 16 dias. Já em 2021, nós tivemos um episódio bastante desagradável que durou vários meses, de setembro a dezembro, para que a gente conseguisse retomar a normalidade de comercialização. A gente tem que torcer pela fome deles, né? Porque se eles estiverem lá com mais necessidade, eles vão pegar e rasgar esse protocolo, jogar no lixo e falar, me manda carne. Eles, chineses, eles podem, de imediato, se quiser, retornar. O que nós sabemos de concreto? Que hoje o estoque de carnes na China está bastante inferior ao que eles tinham nos episódios anteriores. Então, isto é uma possibilidade de retorno mais rápido. A outra possibilidade de retorno mais rápido é que há um alinhamento razoável entre o atual governo chinês e o atual governo brasileiro. Não significa que sejam melhores ou piores, mas as características de esquerda de ambos os governos os faz mais alinhados, com um diálogo um pouco melhor. Resta saber se este governo que temos hoje terá a habilidade e a expertise necessária para negociar os interesses do Brasil. O pecuarista conhece bem o que é todo o processo, aí todo a questão clínica do mal da vaca louca. Mas, para quem não é da área, que a gente pode explicar aí um pouquinho, em relação... isso surgiu na Europa, né? Não foi uma doença dos trópicos, não é uma doença do submundo, vamos dizer assim, e, pelo contrário, o Brasil sempre foi muito tranquilo em função da sua condição de criação, né? Mais aberta, com pastagem, com uma alimentação a coxo que ela vem suplementada com muito mais saúde. Perfeitamente. Todas as condições nacionais de arraçoamento, elas são impeditivas da doença da vaca louca típica. Inclusive, a proibição federal de utilização de cama de frango para alimentação de gado, ela se dá por isso. É uma forma preventiva, porque a alimentação de gado com rações oriundas de cadáveres de outros animais, no caso o frango, mas qualquer que seja o animal. Farinha de osso, inclusive, né? Então passa a existir. Como nós não fazemos mais isso, como já está claro que isso é um problema muito sério que afeta o país inteiro, então não se utiliza cama de frango, não se utiliza nenhuma espécie de outro alimento que gere subprodutos, nenhum outro subproduto que gere este risco da doença da vaca louca típica. Maurício, eu quero agradecer a sua participação, tá? A sua disponibilidade e todas essas explicações para o produtor, o pecuarista e também o nosso público que talvez ainda fique aí meio preocupado. Ele pode ir ao açougue, pode fazer a sua compra e consumir com segurança, que isso não é problema sanitário. Não é problema de sanitário, não é problema de saúde pública. E eu quero deixar bem claro ao produtor, ao pecuarista brasileiro, que nós estamos vivendo um momento não digo de apagão,
mas de forte restrição de animais terminados. Então, este problema que está acontecendo agora, por mais que toda a mídia, por mais que a indústria procure forçar os preços para baixo, é a hora de você, pecuarista, valorizar o seu produto terminado, seja para o mercado interno, seja para exportação, porque os frigoríficos vão continuar comprando e estocando esta carne para exportação, para, na liberação da China, já está com tudo pronto para embarcar. Então, não entrem neste clima de pânico, não há motivo para isso. O momento ele é claramente favorável à alta da arroba, justamente porque continuamos a ter demanda interna, continuamos a ter demanda externa, ainda que com esta ligeira paralisação chinesa. Então, valorize a sua mercadoria, não entregue de graça, não dê dada à sua arroba, que foi com muito sacrifício conquistada, com custos altíssimos e recordes. Valorize a sua mercadoria e vamos à frente, que isso tudo é cíclico. Já já as coisas se normalizam.